o dia que eu descobri que eu tava ficando com o envolvido na festa de aniversário dele. Minha filha, pois eu comecei a ficar com esse menino. Vou contar pra vocês como que foi o início. Amiga, eu sou uma pessoa, assim, bem difícil de me relacionar. Eu tenho um sério problema comigo mesma que eu não acredito em homens. Eu acho que isso é até bom, né? Certa parte, que a gente não sofre. Então, antes do cara me trair, eu vou lá e traio ele. Gente, esse vídeo é para mulheres, tá? Homem, sai. Sai. Eu tô esperando você sair, sai. Aí agora a gente pode conversar, amiga. Antes do cara me trair, eu traio ele. Antes do cara vacilar comigo, isso era antes, tá? Hoje em dia já não é tão assim. Eu só não sou besta de homem. Mas antigamente, eu não acreditava, gente. Porque o que aconteceu? Eu comecei a namorar muito cedo. Vou contar pra vocês primeiro essa parte. Eu comecei a namorar muito cedo. E aí, tipo, papo de 14. Sim, a minha mãe deixou porque ela não tinha escolha, entendeu? Porque eu sempre fui muito pra frente. E aí eu falava assim, se você não deixar, eu vou fazer escondido. É melhor você deixar. Senão eu vou querer fazer escondido, você não vai gostar. E aí minha mãe acabou deixando nas regras dela, né? E foi assim que eu tomei muito chifre. Porque o que acontecia? A minha mãe, ela falava assim, ó, pode namorar, mas ele não pode dormir aqui em casa, você não pode dormir na casa dele. Quando você for na casa dele, tem que ser quando a mãe dele tá. E ela, tipo, pedia foto, ligava pra mãe dele. O meu pai, gente, eles sempre foi muito rígido. Só que na época que eu comecei esse relacionamento, meu pai e minha mãe tinham acabado de se separar. Então, meio que a minha mãe também deixou. Não sei, eu acho que ela ficou com medo de eu entender depressão. Eu acho que por isso que minha mãe deixou. E aí, gente, eles tinham acabado de se separar e tal, e aí eu comecei esse relacionamento. Então a minha mãe, ela queria fazer muito o papel do meu pai, só que ela não precisava, porque o meu pai fazia muito bem o papel dele, ele não deixava eu fazer nada. Ele não deixava eu sair, ele não deixava eu ir pra uma festa, ele não deixava eu fazer nada. Então, quando eu comecei a namorar pro meu pai, ó, perfeito. Só pra vocês terem noção, o meu pai já chegou a oferecer pro meu namorado pra ele não precisar me comer. Vocês têm noção disso? Pois é. E aí o meu pai, ele controlava bastante, apesar dele estar com a Kenga lá da mulher dele, ele controlava bastante, assim, a minha vida de longe, sabe? Ele me ligava, tipo, ai, cadê a Vitória? Aí minha mãe falava, vai estar na casa do namorado. Aí meu pai falava, tô indo buscar ela. E eu ficava, tipo assim, pai. Ele sempre foi muito ciumento, mas eu não tenho nada pra falar dele, que ele sempre foi uma maravilha de pai. E aí, gente, minha mãe, ela quando nem tudo ela jogava pro meu pai, tipo, pedia opinião e tal. E aí ela tentava fazer esse papel de pai, sabe? Tipo, protetora. Então ela não deixava ele dormir na minha casa, porque meu pai falava assim, ó, não é porque eu não tô morando mais aí, não é porque eu traí a sua mãe, que eu fui infiel, cafajeste, que eu tô com a quenga da minha amante, que é pra homem entrar aí dentro. Nem eu e nem minha mãe podia arrumar ninguém, entendeu? Tipo assim, ele achou bom que eu arrumei alguém, mas não podia dormir homem lá em casa. Quando minha mãe e minha filha assumiu um namorado, nossa, meu pai fez um inferno na nossa vida. Mas enfim, isso é papo pra outra história. E aí, minha filha, como minha mãe quis fazer esse papel do meu pai, né, meio que a gente brigava muito. A gente brigava muito porque eu queria ir pra um cinema, ela não deixava. Eu queria sair com meu namorado, ela não deixava. Eu queria ir num cinema, ela não deixava. O meu namorado tinha um horário pra ir embora. E aí eu comecei a debater com a minha mãe, gente. Coisa assim que eu sempre fiz. O meu gênio é igualzinho da minha mãe. A gente tem um gênio muito forte, então a gente sempre bateu muito de frente. Quando meu pai morava em casa, ainda tinha alguém pra, tipo, uou, para de brigar. Aí depois que ficou só eu e ela, acabava em quase... Eu sei que, como eu tive um relacionamento desse jeito, minha mãe não deixando eu fazer quase nada... Calma aí que eu vou pegar o negócio aqui. Eu levei muito chifre, porque como eu comecei a namorar muito cedo, quando eu fiz 19 anos eu terminei o relacionamento. Ou seja, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 anos eu fiquei com essa pessoa. Até eu tô chocada. Ou seja, eu não curti minha adolescência. Entendeu? Eu não curti. Aí eu quis começar a curtir com 19 anos. E aí, gente, minha mãe, ela também sempre foi muito rígida em questão de estudos, né? E aí eu tava fazendo faculdade e tal. Quando eu comecei a fazer... Eita, pra que eu fiz isso? Quando eu comecei... Eita, tô só cagando. Quando eu comecei a fazer faculdade, piorou. Piorou, porque aí minha mãe pegava no meu pé pra mim não desandar, entendeu? Só que eu já era maior de idade. E aí ela não deixava eu sair, ela não deixava eu viver minha vida. Só que minha mãe arrumou um namorado. Lembra que eu falei pra você que ia chegar a época que minha mãe arrumou esse namorado? Esse namorado que a minha mãe arrumou, ele
tirava minha mãe de casa. Então, quem começou a passar a viver a adolescência foi minha mãe, gente. Minha mãe começou a sair. Só que eu tava numa época de prova bem forte, assim, na faculdade, sabe? Então, eu não tava saindo muito. Na realidade, eu não tinha tempo pra sair muito. Não vai ficar, né, o celular. Então, nessa época, eu tava, tipo assim, bem de boa mesmo, sabe? Só que aí minha mãe começou a namorar com esse homem. Meu pai começou a fazer inferno na nossa vida. Que ele não pode dormir em casa, porque minha filha... Não... Mas ele pode sair de casa pra ficar com a Kenga. E aí, ele pegou e começou a implicar com a minha mãe, falando que minha mãe não podia ficar em casa com o cara, pela minha segurança, que ele não conhecia o cara, blá, blá, blá. Que se minha mãe insistisse, meu pai ia vender a casa. E a casa tava no nome do meu pai. E aí, minha filha, eu sei que minha mãe começou a sair, porque como ela não podia ficar com o cara dentro de casa, ela começou a sair com o cara, né? E nisso que ela começou a sair com esse cara, eu ficava sozinha. E aí eu chamava minhas amigas pra dormir em casa, minhas amigas ficavam lá comigo e tal, a gente fazia uma resenha. Tenho altas histórias se vocês quiserem. Eu sei que em uma dessas resenhas eu conheci esse menino, que é o da história que eu vou contar pra vocês. Vou contar pra vocês como que foi.